Gente, vamos entrar no tema de hoje. Boa noite, Lívia Chuchu. Esse tema de hoje, eu juro pra vocês, eu acho esse tema emocionante. Eu amei esse tema. E eu acho um tema muito pertinente para concurso militar, tá? Seja qual for. Até para o quadro técnico da Marinha. Você vai falar assim, mas eu vou fazer prova da Marinha? O assunto é sobre a Marinha e tal. Gente, não necessariamente. Se a gente fala de nacionalismo, valorização da cultura nacional, cara, isso é muito a banca de concurso militar. Fala pra mim, não é? O militarismo se adora, tá entendendo? Então, nacionalismo é uma premissa. Se você vai entrar para um corpo social em que os valores nacionais são enaltecidos e são preservados, você na marra, nem que seja por osmose também, né? Osmose é a palavra do dia, viu? Se você não sabe o que significa, procura lá no seu dicionário que o conceito é um pouco mais amplo. É um negócio meio que de biologia, né? Que eu me lembro. Acho que é. Deus me livre que eu me livrei desse negócio quando eu passei no vestibular. Que Deus o tenha, biologia. Né? Então, pessoal, poxa vida, que tema pertinente para a banca militar. Eu me lembro que num concurso da FAB caiu um tema a respeito dos símbolos nacionais. Então não é tão fora da curva um tema desse não, né? Valorização da cultura nacional na era pós-global, pós-globalização. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Eu viajei na introdução disso aqui, gente. Mas pensa, professor igual pinto no lixo, feliz da vida. Várias paradas para escrever. Eu já não sabia nem o que escrever de tanta coisa. Foi bem o contrário. Deixa eu ver se tem gente falando comigo. A Cris tá mandando um coraçãozinho pra mim. A Lívia me dando boa noite. A Milena tá rindo de alguma coisa que eu falei. Amém, quero ouvir a sua voz. É disso que vocês estão rindo. Vamos ouvir, Deus queira, se Deus quiser, né? Você é demais. A Gil tá falando comigo, gracinha. Sim, fiz essa prova, viu? Sobre os símbolos nacionais. Eu não tô tão louca assim, não. Também não gosto muito de biologia, não. Tá amarrado. Respeito. Cadê a Lívia? A Lívia tá aqui, gente. Ela vai comer a minha alma. Biologia, eu já falei para ela que biologia pra mim se resume a bichos, natureza, folhinha, água, fogo, coração, tipo Caverna do Dragão, esses negócios. Acabou, né? Mas olha só, vamos falar do tema, né? Valorização da cultura nacional. Tema apaixonante e pertinente. Agora vamos falar de introdução. Se você fez esse tema, você pode dar o seu pitaco. Pitaco aqui é bem-vindo, tá? Não é só a professora que fala, não. Assim como na minha sala de aula em presencial, aqui na virtual vocês participam também, porque tem brecha para isso, né? Vocês têm brecha para isso. Então, olha só, eu estou com o meu notebook aqui aberto. Olha o notebook, só que não, o notebook tá aqui atrás. Estou com o meu material aqui, o meu PDF aberto. E, gente, pensa em quanta anotação. Olha, é garrancho, tá? Porque foi tudo rapidão. Vinha muita coisa na cabeça. Você vai falar assim, como pode, professora? Talvez por isso eu tenha amado o tema, né? Agora, olha só, vamos falar de introdução. O caminho mais fácil de introdução, de fazer uma introdução nesse viés, pegar a palavra do tema, a palavra-chave do tema e mandar ver se acabar numa definição. Qual é a palavra-chave desse tema aí? Cultura. Então você vai definir cultura, óbvio, com as suas palavras. Tá? Definição de cultura. Eu não cheguei a fazer uma definição, esse não seria o caminho que eu escolheria. Mas se você tiver dificuldade de introduzir, você já sabe que você pode se utilizar desse mecanismo aí. Palavra-chave do tema, cultura. Vou definir o que é a cultura. Já matou um período da tua introdução. Aí, pera, se você tá pensando que você vai definir cultura e vai partir direto para a tese, não é bem assim que funciona. A gente sabe que precisa linkar a palavra-chave ao tema, porque o teu tema não é cultura, é valorização da cultura nacional. Então, depois você tem que fazer um período, né, entre a definição e entre a tese, tem que ter um período de enxerto aí para você fazer uma coesão entre tese e tema, porque cultura não é tema, é apenas uma palavra-chave. Tá? Agora, senta que lá vem história. Minhas possibilidades de introdução. Pensar em cultura nacional. Ai, Jesus, me dá um calor. Olha, igual Beyoncé com os cabelos voando na vida. Chega, me dá um calor.
Primeiro ponto, literatura. Você já estudou literatura na sua vida? Sabe aquele livro que você não queria ler e você foi obrigado a ler porque você ia fazer uma prova na escola, na vida? Gente, se tiver pessoal de ESA aqui, acho que o SpaceX faz literatura também. SpaceX, prova de literatura, vamos utilizar esse negócio, né? Aquele livro que você leu na escola, que não conseguiu esquecer porque o livro era chato, mas você teve que ler até o final para apresentar um trabalho. Olha só, gente, literatura indianista. O que é literatura indianista? Lembra do livro Iracema que você teve que ler? Lembra do livro... Meu Deus, como é o nome do livro do Peri, gente? Eu anotei. O Guarani. Esse livro que eu tive que ler para a escola e minha mãe me ajudou a fazer um trabalho, eu me lembro disso, era ensino médio. Minha mãe me ajudou a fazer um trabalho porque ela tinha lido na época escolar dela. Lá se vai um bom tempo nisso aí, né? Não tô falando da minha mãe, tô falando de mim, da minha mãe também, né? Óbvio. Mas olha, literatura indianista. A gente tem um período romântico, período romântico mesmo, né? Da literatura romântica. No Brasil, de literaturas que prezam por uma busca pelo sentimento nacionalista, o herói nacional, né? E aí eu tenho como referência esse bendito desse... como é o nome dele? Gonçalves Dias? Eu anotei o nome dele. José de Alencar, nada a ver. José de Alencar, minha mãe fez o trabalho pra mim, viu? Que triste, né? A professora confessando isso. Minha mãe fez o trabalho pra mim. Ela viu que eu não tava saindo nada daquele negócio. Onde já se viu, né? Hoje eu sou professora de literatura, vai entender, a vida dá muita volta. Hoje mamãe sentaria para assistir uma aula minha, olha que maravilha. Então olha só, José de Alencar, isso mesmo, tem gente falando comigo. Falou sobre a busca, né? E na literatura indianista de José de Alencar, ou na literatura romântica, houve a fase de valorização do herói nacional. Tanto que esse índio protagonista, que se chama Peri, ele foi considerado um herói nacional, é quase assim uma idealização, é aquela figura idealizada, porque o cara era forte, imenso, grande, moreno, alto, bonito, sensual, mas dizem que o índio não é bem assim, né? Eu não conheço o índio, mas dizem que é bem aquela figura assim que, pá, sabe assim, utópica, né? Então tem uma galera falando aqui comigo, olha, Lucila, Senhora, tudo isso vocês leram no colégio, Moreninha. Eu gostava do perfis de mulheres que tive que ler de José de Alencar. Eu li a Moreninha, eu amei, eu gostei, viu? Tá vendo? Ele não tem só livro que eu não tenha gostado. Eu não gostei desse livro que eu li sobre o Índio Peri, o Guarani, mas a Moreninha eu li e eu gostei. Eu não me lembro de ter lido Senhora. Bom, no colégio não. Deixa eu ver, deixa eu prosseguir. Então, olha só, a gente pode utilizar a introdução literária para começar o nosso texto. A gente pode falar de Aleijadinho, que é o período barroco. Se você não quiser citar barroco, você pode citar a figura do Aleijadinho como um expoente, escultor, né, artista. E aí, se você quiser complementar, você vai falar do artista barroco. E aí você fala assim, eu não tenho conhecimento acerca disso. Caramba, isso é cultura. Então o que você vai fazer? Acabou a live, você vai pesquisar brevemente a respeito desse povo. E eu digo mais, essa semana eu postei aqui para vocês uma dica maravilhosa sobre resumos de livros. É um aplicativo que te dá resumos de livros, principalmente esses clássicos. Então, em 6 minutinhos você mata o resumo de um livro, aí você já tem informação suficiente para fazer uma introdução, para falar sobre a valorização da cultura nacional. Sabe? Então, ó, Aleijadinho. Esse aqui é tranquilo de você encontrar até no Google, tá? Quem mais, gente? Tarsila do Amaral. Separei a Tarsila aqui. 2 quadros interessantíssimos da Tarsila. O primeiro, Abaporu. Óbvio que você já viu esse quadro na sua vida. Mesmo que você não tenha visto num museu, eu nem sei em que museu esse quadro está, mas quem não conhece esse quadro dos livros de literatura e língua portuguesa? Quer ver? É o quadro em que o homem está sentado, tem uma cabeça bem pequenininha e um pé grandão. Há uma desproporção entre a cabeça e o pé. Então, olha só, valorização da cultura nacional, porque essa artista famosíssima, eu nem vou falar do contexto do quadro, né? Que tem uma crítica social do homem que é trabalhador, que trabalha na lavoura.
se esgota naquele trabalho que requer corpo físico e tal, e uma cabeça pequena, que é um trabalho que não versa pelo não preza pelo intelecto, né? O trabalho dos populares. E tem o quadro dos operários também. Então, falar de Tarsila do Amaral, falar de Aleijadinho, a gente está falando de cultura nacional que é valorizada internacionalmente. Uma maneira maravilhosa de você começar o seu texto. E veja, o teu professor, o corretor é professor de literatura, eu creio, né? Se ele tiver essa habilitação em literatura também, mas no mínimo ele é um cara que tem um certo conhecimento literário, porque ele viu a respeito disso na academia, né? É uma pessoa que tem lá nos livros. Vamos supor que ele dê aula de português. No livro de português você tem conteúdo de literatura. Então, poxa, você vai ganhar o coração do cara num primeiro momento. É simpatia. E por fim, como não falar? Cadê o Matheus que não tá aqui? Ele falou assim, professora, deixe essa live salva. Ele vai ouvir o que eu tô dizendo. Como não falar da literatura de cordel? Literatura de cordel, valorização do sertão, gente, não tem como não falar de uma literatura regional brasileira. Olha que maravilha você falar de literatura de cordel. Aqueles livrinhos que são vendidos até hoje, tá? Eles são impressos em folha A4, dobrado mesmo, e são figuras... Como é o nome daquela técnica de xilogravuras? É uma técnica de pintura muito característica desse tipo de literatura, que é genuinamente brasileira, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Olha só, eu estou na introdução ainda. Você tem noção que eu estou na introdução ainda? Muita coisa a ser dita, gente. Eu fiquei louca com esse tema. Porque se eu pensasse em literatura, em arte, eu não sairia desse negócio aí. Se você quiser trazer contexto histórico, valorização da cultura nacional, pode. Ah, eu quero começar o meu texto falando sobre o hino à bandeira, pode. O hino nacional brasileiro. Meu Deus, eu quase faleço aqui. Olha, tem gente falando comigo. Moreninho, o pessoal tá dizendo que leu no segundo e no terceiro ano, tá amarrado. Moreninho, ensino médio meu também, eu acho que foi no segundo ano. Essa introdução histórica é contada como repertório sociocultural, mas se é, Milena, muito sociocultural, pelo amor de Deus. Esse livro é clássico no ensino fundamental, toda criança já o desenhou. Ah, eu acho que você tá desenhar, que livro será que você tá falando de desenhar? Não deve ser o Abaporu, o quadro. Desenhar, ou pintou, né? Fez um mosaico. Na aula de arte sempre tem uns negócios desses, né? É verdade. Pode até falar do Eduardo Cobra. Nossa, verdade. Você tá falando, o Cobra é aquele cara que faz grafitagem em muros. Eu tô maluca? Me corrija aí. Eu tô doida. Mas esse nome me remete, sim, a grafitagem em muros. Se for quem eu tô pensando. O cara é famosíssimo mesmo. Luiz Gonzaga, gente, olha só como vocês têm repertório sociocultural para falar sobre um tema maravilhoso e pertinente desse. Todo mundo tem um pouco de repertório, gente. A gente vai conversando aqui e vai trazendo a memória, né? E daqui a pouco vem alguém e fala assim, nossa, professora, parece fácil. Vocês sempre falam isso. Olha, o Klaus está dizendo para mim o seguinte, ó. Isso mesmo, então eu não tô louca. São grafitagens em muros, se a gente tivesse que falar do Cobra. Isso mesmo. Olha só como vai fluindo a questão do repertório. Eu posso falar do frevo, posso falar de festas como... Me ajuda aí. É festa? Não sei se é festa, mas são movimentos populares. Caprichoso e garantido. Gente, cada região tem uma cultura nacional, regional, né? Um país de dimensões continentais, graças a Deus que temos essa diversidade toda, né? Ainda bem. E cada um pode trazer a respeito da sua região. Se eu falar de Rio de Janeiro, eu vou pensar em carnaval, não tem como pensar em outra coisa. Alguma manifestação popular assim nesse sentido, eu vou falar do carnaval, que é uma festa que atrai turistas do mundo todo, gente. Aqui, vocês sabem que meu marido é bombeiro, né? Teve um ano, foi o ano que a Ivete Sangalo desfilou, inclusive. Teve um ano que ele trabalhou no Sambódromo. Eu acho que é Sambódromo o nome.
Não sou muito curtidora de carnaval, não. Meu carnaval é um carnaval em família, geralmente. Mas ele trabalhou no Sambódromo e aí ele disse que atrás dele tinha um casal de russos. Que, meu Deus do céu, ele disse que quando entrou, assim, a primeira escola na avenida, eles só faltavam chorar, assim, da grandiosidade que é o evento e tal. Então, falar de valorização da cultura nacional, você poderia abrir o seu parágrafo exemplificando um tipo de cultura nacional que seja, de repente, característico da tua região, tá? Isso é cultura nacional. Vamos ver o que vocês estão falando comigo. Poxa, gente, festa junina, perfeito. Claro que sim, festa junina. Vou falar de Halloween? Silêncio no recinto. Falar de Halloween. Halloween é apropriação cultural. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Já tô partindo pro argumento, né? Já viu. Poderia falar do Tom Jobim, Garota de Ipanema. Olha, gente, arrasou, Débora. Claro que pode. Festival de Parintins. Ah, é o nome. Caprichoso e garantido. Festival de Parintins. Exatamente. Olha, então eu vou prosseguir, tá? Eu vou prosseguir. E aí, vocês estão me dando várias ideias de repertório, né? Agora eu vou partir de fato para a argumentação desse texto aqui. Não tem como. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque o nosso país é muito rico em cultura. Então vamos prosseguir. Olha só, eu escolhi o seguinte viés, a seguinte... ajeitar o cabelo, né? Eu escolhi a seguinte abordagem de tese. Falar das causas. Olha só, se o tema fala que a gente tem um desafio, qual é o caminho mais tranquilo? Você abordar as causas desse desafio. Você vai dizer o porquê é um desafio. É um desafio a valorização da cultura nacional na era pós-globalizada? Por que é um desafio? É um desafio em decorrência de... E aí, vamos listar algumas teses aqui. Calma aí, deixa eu beber água, porque eu já falei muito, pelo amor de Deus. Ayrton, o que significa oi, nega? É um movimento? O que você tá rindo, gente? Olha ele. Manifesto Regionalista de Gilberto Freire, em 1926. Aí você está aprofundando mais, né? Pode. Se tiver conhecimento para falar a respeito, pode sim. O movimento antropofágico, puxa vida, tem tanta coisa para a gente falar, para quem sabe, inclusive, de literaturas, pelo amor de Deus. Então vamos prosseguir. Olha só, as causas desse desafio. É um desafio à cultura. O Ayrton tá falando, foi a minha namorada que entrou aí. Ô, Jesus! É a morena, né? É aquela morena que você tava morrendo de saudade na quarentena e não podia visitar. Saudade de visitar a morena. Uma figura, gente. Não aguento. Causas do desafio. Então vamos lá. Primeira, a valorização da cultura nacional é um desafio em decorrência de... Primeiro tópico. Em decorrência da priorização da cultura de elite. Você vai concordar comigo. Presta atenção, estou falando de priorização ou valorização da cultura de elite. Mas é uma valorização da cultura de elite em detrimento da cultura popular. Em prejuízo da cultura popular. Escuta o que eu vou te dizer. Por quanto tempo o funk, eu acho que até hoje, né, na verdade, mas por quanto tempo o funk e as culturas populares como o rap, eu tô falando de manifestação musical, né, arte nesse sentido, demorou para ser legitimado como característico da cultura nacional? Fala pra mim. Muito tempo. Funk existe desde sempre, né, gente? Me lembro quando eu era muito novinha e o funk era Claudinho e Bochecha. Depois, o linguajar foi ficando mais assim, vamos dizer, não vou dizer que é um linguajar popular, mas foi ficando mais apelativo sexualmente. Aí que o pessoal entrou de sola e não aceitou como cultura popular. Mas olha só, a legitimação de uma cultura popular, ela não depende da aceitação do povo. Ela não depende da aceitação das elites. Ela depende de quê? Do povo, da massa. Então, sim, o funk é considerado cultura popular, quer a gente goste
ou não, quer a gente aceite ou não. Então, olha só, ainda existem entraves nesse sentido da valorização da cultura nacional, porque existe uma seletividade em relação ao que de fato é cultura e o que não é. Porque, por exemplo, o carnaval é uma manifestação artística, cultural e uma música, né? O carnaval, o samba, enfim. E o funk não pode ser, e o rap não pode ser. Aí falar assim, mas o rap é apropriação cultural de uma cultura norte-americana, da cultura norte-americana. É verdade, mas é uma manifestação cultural que foi inspirada, de repente, numa outra cultura, né? No estrangeirismo, mas é manifestação cultural, tudo isso que a gente está falando. E mais uma vez, é importante frisar que isso não depende da nossa aceitação, né? Então, olha só, a cultura de elite, o que é a cultura de elite? Ninguém aqui pensou em falar sobre o funk como uma manifestação cultural. A gente falou de literatura, a gente falou de história, a gente falou de artistas, né, de músicos mesmo. Acho que foi Débora que falou a respeito de Tom Jobim. Aí vem a sua sagacidade. Você vai fazer o quê? Você vai pensar no público-alvo, que é para quem você vai escrever, que é o corretor. Cara, muito provavelmente não escuta a Anitta. O que o cara escuta? O tal do Tom Jobim, o Chico Buarque. Né? Então você vai agradar se você falar você vai agradar mais se você falar da Anitta, que é uma cantora pop, né? Ou você vai agradar mais se você falar de uma música do Chico Buarque, sabe? Então aí entra a tua sensibilidade para perceber de que maneira você vai agradar mais a banca. Mas que o funk é a cultura popular, isso é inegável, gente. O frevo, as festas populares, sabe? Independente da aceitação do povo ou não. E aí, todo parágrafo versaria a respeito disso. Da dificuldade de legitimação da cultura de fato popular, da cultura popular de massa. Melhorou? Dificuldade de legitimação da cultura popular de massa. Por que Chico Buarque não enfrentou um problema como esse? Porque ele é cultura de elite. Muito provavelmente a cultura de massa não vai conseguir entender nenhum contexto musical dele. Vai pegar aquela música dele, Carcará, que ele canta, Carcará, pega, mata e come, que ele tem um contexto da época da ditadura, fazendo uma crítica ao regime militar, que é opressor. Primeiro, a cultura de massa nem vai saber fazer essa alusão, não vai entender o contexto. E por outro lado, também não vai fazer o menor sentido. O cara escreve uma música sobre um pássaro, Carcará, pega, mata e come. Entende? Mas por que legitimar Chico Buarque e não legitimar as culturas populares de massa? Entende? Deixa eu ver, vocês estão falando comigo. Poderia colocar quais são os desafios? Sim. Poderia colocar quais são os desafios, poderia, problema nenhum. Vai ter live sobre o tema de saúde? Já teve, semana passada foi a live sobre o tema de saúde. O Arthur tá falando, essa mesma, é a Morena entrou para assistir a live. Eu começaria com o movimento modernista de 1920 em busca de uma identidade nacional. Eu também, seria uma zona de conforto para mim, já que é literatura e, nossa, seria brilhante. Aí tem alguém falando a Jaia, eu não consigo, Jayanir, é isso? Eu tô sem óculos. A letra é muito pequenininha, tá falando dos Estados Unidos, da apropriação cultural do rap, muito provavelmente. E olha só, quer dançar? Quer dançar. O Tigrão vai te ensinar. Então, eu pensei no bonde do Tigrão também, mas eu não quis falar mais, já que você trouxe à tona, eu até cantei. Né? Vou passar cerol na mão, depois veio Lacraia, depois começou com Claudinho Bochecha, depois foi assim, o linguajar foi descendo a ladeira totalmente. Mas é cultura, né, gente? Essa seletividade se daria por causa da desigualdade social, seria um ótimo desdobramento você falar a respeito da disparidade social, uma vez que o mais rico tem acesso a um determinado tipo de cultura e o menos favorecido financeiramente, menor prestígio social, tem acesso a outro determinado tipo de cultura, que é a cultura gratuita. Né? A pessoa que não tem renda suficiente nem para se manter em casa, ela não vai pagar para ir num show do Chico Buarque, ela vai no baile de favela da comunidade,
né? Então sim, óbvio que tem a ver com a desigualdade social. Tem uma galera culta que só considera cultura o próprio gosto. É verdade, eu adorei o culto entre aspas, bem adequado mesmo, tá? É verdade, é a cultura mais seletiva, né? É o que eu curto e ponto final. Aí confunde a cultura nacional com o gosto pessoal, é isso mesmo. Tá, então vamos prosseguir. Olha, existem desafios no que tange a valorização da cultura nacional em decorrência da priorização da cultura de elite. Que mais? Em decorrência de raízes históricas. Fala pra mim. Não tem como não pensar em raízes históricas. Primeiro, fomos um país, né? Um país descoberto no ano de 1900. 1900 é ótimo. 1500. Agora, diz pra mim, fomos descobertos em 1500 por quê, se já tinha nativo aqui? O descobrimento do Brasil. Primeiro que o título desse documento, Carta do Descobrimento, né? Escrito pelo Vaz de Caminha lá, aula de literatura. Literatura de informação é o nome. Período quinhentista. Olha o nome desse documento, Carta do Descobrimento. Sim, eles descobriram, mas mundialmente ficou assim. O Brasil foi descoberto em 1500. Né? Não ficou esse estigma só para Portugal, que foram os nossos colonizadores, né? Os portugueses. Mas ficou esse estigma aí nacionalmente falando. Olha, o Brasil foi descoberto em 1500. Tá bem, não tinha índio aqui morando, não. Era terra de ninguém, né? Olha só como as raízes históricas já... Existe um legado, não tem como falar de presente, não analisar o passado. Impossível. Chegar num local onde já tem gente morando e falar assim, descobrimos, é nosso, demorou. Sabe? Não faz o menor sentido isso. E existem estudiosos que questionam, né, o período de descobrimento. Aliás, a nomenclatura é descobrimento mesmo, sabe? Até que ponto? Quer ver outra questão também que serviria de repertório sociocultural? Catequizar os índios. A catequização é nada mais, nada menos do que a primeira raiz, é o embrião, eu diria assim, tô poética hoje, é o embrião da desvalorização da cultura nacional, porque o índio já tinha cultura, mas ele foi considerado pelos portugueses como um ser sem cultura. Né? Vamos escrever esse livro aí. O Índio é um livro de páginas em brancos. Vamos reescrever a história desses caras aí, porque eles não são civilizados. Esse era o panorama. Os índios não são civilizados, não têm cultura. Gente, isso é surreal, né? Então, falar sobre esse processo inicial está fundamentada a desvalorização, aliás, os desafios acerca da valorização da identidade nacional, dos símbolos nacionais, tudo que versa sobre cultura nacional, tem um embrião histórico desde o descobrimento, né? Descobrimento, em que não foi respeitado o ambiente do índio, né? Tomei para mim, é meu, a terra é minha, descobri, agora vocês vão seguir as minhas regras, mais ou menos isso. Tem uma música do Legião Urbana, cara, eu amo essa música, estava escutando essa música dia desse no carro, estávamos indo em algum lugar, só Deus sabe onde. E aí meu marido botou a playlist do Legião, a gente vai vida louca cantando junto. Uma música Índios, que música incrível, maravilhosa. Fala do escambo, né? Fala da troca injusta que havia entre portugueses e índios. Os índios cediam material de muito mais valor e os portugueses davam para eles aquilo que era de menor valor para eles, sabe? Então, olha, música, repertório sociocultural, música, pode falar de Legião Urbana, pode, o nome da música é Índios, se você quiser pesquisar a respeito. E se prepara que a letra é gigante, como a maioria das composições de Renato Russo, tá bom? Vamos ver o que vocês estão falando comigo sobre as raízes históricas. Pensei nisso, os portugueses ignoraram a cultura indígena completamente. Eles nem consideravam o índio como um ser detentor de uma cultura, sabe?
A Lívia está falando exato, profa, da mesma forma que esquecemos que algumas características morfológicas herdamos dos índios e não dos europeus. Verdade, dos índios e não dos europeus, dos negros e não dos europeus. Exatamente, a questão da miscigenação. E aí, vou pegar um gancho, nem estava aqui nessa ordem, mas eu vou pegar esse gancho e eu vou falar. A respeito da calma, deixa eu me encontrar aqui. Supervalorização. Não, achei. É da escassez, ou da. Eu não posso falar da ausência, eu não posso falar que o sentimento nacionalista não existe. Existem problemas em relação à valorização da cultura nacional em virtude da escassez do sentimento, da raridade que existe do sentimento nacionalista. Agora eu quero que vocês entendam por que eu vou pegar esse gancho. O repertório sociocultural que eu utilizaria seria o movimento separatista. O nome do movimento separatista é O Sul é o Meu País. Quem já ouviu falar desse movimento separatista que, veja bem, nem representa a maior parte da população sulista. Não representa, tá? Mas existe uma galera, um povo que acha mesmo que o Brasil é culturalmente tão diferente das demais regiões como se o norte fosse parecido com o sudeste. Se fosse assim, a gente ia ter que separar todo mundo, né? Porque as regiões são de fato muito, muito diferentes. As práticas, até a maneira de se comunicar. Cara, eu passei várias vergonhas morando no sul, porque o vocabulário é completamente diferente. Uma vez eu cheguei na papelaria e eu pedi um piloto. A vendedora da papelaria ficou olhando pra minha cara, tipo assim, vou esperar ela complementar. Deve estar faltando algum complemento para esse substantivo aí. No Rio de Janeiro, a gente chama caneta de quadro, que por sinal tá bem aqui à minha frente, que a gente chama caneta de quadro de piloto, por causa da marca. Agora, olha só como o carioca é abusado, né? A marca nem é piloto, a marca é pilô. Mas o carioca, na maioria das vezes, fala piloto. Aí eu cheguei no sul e eu pedi uma caneta. Ao invés de eu pedir caneta de quadro, e lá no sul eles chamam de canetão. Onde eu tava? Eu tava no Paraná. Ou eu tava em Santa Catarina, não lembro. Eu pedi um piloto. Aí a mulher da papelaria ficou paradona, assim, olhando pra mim, tipo, cara, que mulher maluca. Ela tá na papelaria me pedindo pra vender um piloto. Né? E aí depois eu tive que me explicar. Eles chamam de canetão, eles não chamam nem de caneta de quadro. Então veja, seria um viés que você deveria abordar com muito cuidado, muito cuidado. Quem na verdade trouxe esse viés, essa abordagem, foi uma aluna minha. Mentira! Ela acabou de... Olha ela, ô Bibi, eu tô falando de você, Bianquinha. Tô falando de você. Foi ela. Daqui a pouco ela se acusa que, oi gente, sou eu. E aí o que a gente falou a respeito disso? É que essa parte do movimento separatista tem que ser abordado com muito cuidado, sabe? Para não parecer que você é a pessoa preconceituosa, tá entendendo? Olha a Débora falando comigo, é carioca sendo carioca. Quem nunca? Exatamente. Mas eles também passam várias vergonhas no Rio, né? Porque o vocabulário é muito diferente. Não é, Bibi? Não me deixa mentir. Eu achei genial isso que ela trouxe a respeito dessa cultura diferente e tal. E aí o nome do movimento é O Sul é o Meu País. E eles alegam as manifestações culturais como sendo uma das principais causas para haver essa necessidade de um movimento separatista. Tá? Então você falaria da escassez do sentimento nacionalista. De que maneira você ia abordar isso? Se existisse de fato uma coesão, um sentimento nacionalista em relação à pátria, jamais haveria um movimento como esse, um movimento separatista como esse. Né? Aí eu curiosamente fui pesquisar a respeito, porque eu já sabia que esse movimento não representa a maioria da população do sul. Eu acho até que é Rio Grande do Sul, nem é o sul inteiro.
tá? E aí eu fui buscar dados a respeito disso aqui. Olha só como é uma minoria mesmo. Em 2017, esse movimento, o Sul é o Meu País, promoveu uma espécie de consulta pública. Só que o engajamento foi assim, meu senhor, foi um fiasco. Porque eles obtiveram apenas 341 mil votos. Apenas 341 mil votos. Que são 341 mil votos? Nada. Nada. Sabe? Então, nem engajamento, as pessoas não se deram nem o trabalho de votar a respeito desse movimento, se é pertinente, nem para ir contra, as pessoas não decidiram se manifestar, porque de repente acharam uma bobeira e falaram, meu Deus do céu. Mas é um exemplo de uma parcela da sociedade que não tem despertado em si aquele sentimento de pertencimento à pátria. Então, escassez E eu não posso falar ausência, eu tô falando de escassez. Porque não é que não existe, sabe? Eu tô te falando de escassez, de falta desse sentimento nacionalista. Beleza? Deixa eu ver se vocês falando comigo aqui. A Bibi falou comigo. A Kelly também. Aqui em Manaus também chamamos de piloto. Tá vendo, gente? Eu passei vergonha no Sul, mas você passaria também, viu, Kelly? Só alegria. Daqui a pouco alguém printa eu falando só alegria e eu vou me transformar em figurinha de novo, porque os meus alunos fizeram isso. Eles fizeram uma figurinha pra mim do só alegria. Aí eu passei a perceber que eu falo só alegria, viu? É o bordão da professora. O poeta Ivanildo Vila Nova fez um poema chamado Nordeste Independente em resposta a esse tipo de movimento. Milton é cultura. Me senti uma ignorante agora, Milton. Você é lacrador. Maravilha. Se você tem esse poema na ponta da língua, na verdade você não precisa falar do poema. Você pode fazer uma alusão a esse poema. O que é fazer uma alusão? Falar exatamente sobre isso que você está falando para mim, né? Você explicou de maneira muito concisa. Isso é repertório sociocultural também, né? Arrasou. Vocês estão rindo de mim, eu não sei do que é. Professora, chega com atraso, tá, gente? Por isso que eu não sei do que vocês estão rindo. Professora, eu poderia falar que esse movimento é inconstitucional? Eu acho que você não precisaria entrar nesse mérito. Se você falar que é inconstitucional, você vai ter que provar por A mais B. Por quê? Qual é a lógica da argumentação, da dissertação, do texto argumentativo? Você fala uma coisa e você dá um desdobramento, uma afirmação para corroborar o que você disse. Então, eu acho que não vale a pena você entrar nesse mérito. Senão você vai ter que gastar mais linha falando sobre isso, porque é inconstitucional, trazer a legislação. Acho que não vale a pena. Poder pode, mas acho que não vale a pena, você vai ter que dar muita volta. Entende? Cláudio tá falando comigo assim, para nossa alegria, é isso mesmo. Essa família aí é meme, que nem eu virei também. Eu quero essa figurinha. Sai fora, Bianquinha, que abuso, gente. Vou te mandar, Chuchu. Brasileiro tem muito complexo de vira-lata. O tal do complexo de vira-lata, eu adorei. Eu amei esse nome, complexo de vira-lata. Eu vou falar a respeito disso aqui, ó, que é a valorização calma. Achei. Supervalorização da cultura estrangeira. Aí, Lívia, eu tenho certeza que na tua redação, do jeito que você escreve, bichinha, eu tenho certeza que na tua redação você não ia falar do complexo de vira-lata. Mas sabe que eu amei essa nomenclatura? O complexo de vira-lata, né, em outras palavras, o que eu escrevi aqui como uma das causas desse desafio acerca da valorização nacional, é a supervalorização da cultura estrangeira. Brasileira, bicho bobo. Eu sou brasileira, então você não se sinta ofendida, eu devo estar me incluindo aí também. Embora eu não me lembre de uma situação assim, no meu caso, mas é assim. O brasileiro acha que sua cultura sempre é pobre em relação às culturas estrangeiras, seja qual for. É desse jeito. E aí, de que maneira você pode trazer repertório sociocultural? Você vai falar da língua portuguesa? Você pode falar das palavras que nos apropriamos. Sempre nos apropriamos de palavras americanas, né? E elas são tão apropriadas. Olha a apropriação cultural. Existem vários tipos de apropriação cultural, né? Apropriação cultural, uma cultura estrangeira. A gente se apropria tanto da cultura estrangeira no nosso idioma que o negócio vai virar a palavra dicionarizada. Lembrei o nome da palavra.
O bendito do bullying. Como é difícil escrever esse miserável. É bullying, tem Y, tem I, tem não sei o que. Agora fala pra mim, tem necessidade de colocar uma palavra tão difícil assim? No dicionário, a apropriação cultural, cultura estrangeira, sendo super valorizada, que a gente não se dá o trabalho, um pessoal sem criatividade, né? Essa língua portuguesa. Coitado do pessoal lá da Academia Brasileira de Letras, eles têm que legitimar isso como vocabulário brasileiro, porque a língua, quem faz a língua é o povo, né? Mas que o pessoal é bem tradicionalista, bem conservador, eles devem ficar pra morrer com um negócio desse. Botar um bullying no dicionário deve ser um negócio que deve tirar uns 5 anos de vida daquela galera que já é um pouco mais velha, né? Tô falando do pessoal da Academia Brasileira de Letras. Né? Então a gente se apropria de língua, a gente se apropria de moda. Você quer ver uma coisa? O São Paulo Fashion Week, fala pra mim que sentido há naquele. Meu senhor, se tiver alguém aqui adepto à moda, vai acabar com a minha raça. Fala pra mim, aquelas roupas, a gente olha uns casacos pesadíssimos, pesadíssimos, de pele de bicho, que agora é sintético, né? Não pode mais ter pele de bicho, pelo menos isso. Você olha aquelas roupas de filho São Paulo Fashion Week, você fala assim, e o que isso tem a ver com a cultura brasileira? É do tipo que você pega uma peça de roupa, você não sabe nem como colocar aquela peça de roupa. Você olha pra peça e fala assim, gente, como é que veste esse negócio aqui? São Paulo Fashion Week, Week. Olha aí a apropriação. Estamos falando de apropriação. Não satisfeito em se apropriar da moda alheia, ainda se apropria da palavra week alheia. Eu fico chateada com isso. Mas eu uso. Bullying, a gente fala, uve. E o delete, né? Que a gente faz um samba, né, gente? Delete, virou verbo. Eu deleto, tu deletas. Vamos conjugar esse negócio. Ai, Jesus. Cachorro caramelo na nota de 200. Oh, meu senhor, o pessoal tá inspirado hoje também. Não sou só eu que tô inspirada, né? Mérito do Nelson Rodrigues. Tem muitos comentários. Se usar um desse em Belém, morre. Você deve estar falando do casaco, de tão quente que é aqui. Soft power, valorização da cultura de outra nação. O que é soft power? Mas por que você está trazendo? Isso é o nome da valorização da cultura de outra nação? Tá brincando, Débora? A gente fala de valorização de cultura de outra nação e o nome é em inglês ainda por cima? Não, eu custo acreditar. Fala pra mim, que eu devo ter entendido errado esse tal de soft power aí. Eu não sei o que é isso. Tô chocada. Eu vou prosseguir. Eu tô acabando. Tá? Eu tô acabando. Não queria acabar, mas eu estou acabando. Vamos pensar acerca da evolução tecnológica? Se a gente fala de era pós-globalizada, calma, é pós-globalizada entre aspas, né? Porque a gente vive o contexto da globalização sempre. Mentira. Olha o que a Débora tá falando aí. O nome da valorização da cultura estrangeira, o nome brasileiro da valorização da cultura estrangeira aí... Pelo amor de Deus, eu passo mal com isso. É soft power. Não é irônico isso? Eu vou prosseguir. Não sei mais o que dizer. Olha aí, a gente pode falar da evolução tecnológica como culpada, causadora, motivadora desse desafio, dessa dificuldade na valorização da cultura nacional. A gente fala de redes sociais, a gente fala de... Os nomes dos aplicativos que a gente usa, é óbvio, não são aplicativos brasileiros, não que eu saiba, né? iFood da vida, eu acho que o iFood é brasileiro, mas eu só acho, não tenho certeza não. Mas por que eu traria as redes sociais? Porque as redes sociais, mais do que a internet, elas ampliaram esse contato que a gente tem com gente do mundo inteiro. Então a chance de sermos contaminados, entre aspas, eu não sou contra não, viu? Eu tô falando aqui, mas eu não sou contra não. Isso é vida, isso é povo, sabe? É globo terrestre, não somos melhores nem piores. Mas esse contato cultural, ele ocorre hoje muito mais facilmente, em tempo real, né? Só falta o calor humano para nos aproximar de quem está lá do outro lado do mundo, quem está no Japão. Entende isso?
Então a gente pode falar da evolução tecnológica e a gente pode citar o advento das redes sociais. Isso é repertório sociocultural? É sim. Vai falar de Facebook, vai falar de Instagram, vai falar de Orkut. Você é da época do Orkut? Se você é da época do Orkut, você já deve ter a minha idade, né? Você já é meio coroa. Então, ó, Orkut, que eu me lembro, foi a primeira rede social que bombou, né? Não é que não tinha outras, mas que bombou foi Orkut. Então a gente pode falar assim de redes sociais como um repertório sociocultural que contribui com essa dificuldade da valorização da cultura nacional, uma vez que a gente tem contato com culturas do mundo inteiro, tá bem? Eu vou para o último argumento agora. O David está falando assim: o que fazer quando for fazer a separação silábica com a palavra entre travessão? Puxa vida, David. Eu acho que eu já tenho um vídeo a respeito disso aqui no canal, mas a gente está fazendo discussão de tema. Vamos fazer assim, ó. Para a gente não interromper a discussão de tema, no final, o que você vai fazer? Eu vou encerrar a discussão de tema e a gente vai continuar aqui. Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, pode ser? E aí você me pergunta a respeito disso e eu te respondo, tá? Professor, o que você acha de distinguir patriotismo do nacionalismo quando aborda esse assunto? Importantíssimo. Teve uma live aqui, inclusive, que era sobre a importância do patriotismo na carreira militar. Algo nesse sentido, sabe, Pablo? E eu já comecei a live fazendo essa abordagem. Existem divergências consideráveis entre o patriota e o nacionalista. O patriota é aquele que ama a pátria mesmo, dá a sua vida em favor da pátria, pega em armas, luta numa guerra. O nacionalista é aquele cara que preza, que defende determinados valores nacionais, culturais, a identidade e tal. Mas na hora do vamos ver, ele vai pegar em armas? Ele não vai. Ele ama a pátria e chora cantando o hino nacional? Não. Então, assim, ó, o patriota é nacionalista, mas o nacionalista não necessariamente é patriota. Eu acho que existe uma reflexão bem importante nesse sentido. Saber definir bem o que é um nacionalista e o que é um patriota. Achei bem pertinente a tua colocação. Tá? E o caminho é esse mesmo, fazer uma boa distinção. Se você quiser fazer uma distinção na introdução, pode também, tá? Por fim, vamos para o último argumento que eu separei, ó. As causas, né? Vamos falar cultura de elite, eu falei de raízes históricas, eu falei da evolução tecnológica, eu falei da supervalorização da cultura estrangeira, eu falei do sentimento nacionalista, que é raro, que é escasso, e por fim eu vou falar sobre a necessidade de incentivo escolar, em decorrência da falta de incentivo escolar e familiar. Você poderia trazer essa dobradinha, escolar e familiar, porque a escola ensina ciência, óbvio que ela passa valores também, mas a família também é responsável por isso, nesse sentido. Então você poderia trazer uma abordagem assim nesse sentido. De repente isso caberia até como uma proposta de intervenção nesse tema, viu? Vocês que gostam de propostas de intervenção, falar a respeito da necessidade de a escola, não é a necessidade da escola, viu? Falou a língua portuguesa, a necessidade de a escola, tá? Fomentar esse tipo de discussões, né? Propor discussões assim para fomentar o sentimento nacionalista de pertencimento à pátria. Quem sabe o tema não fosse tão distante da nossa realidade se a gente tivesse esse tipo de abordagem na escola. Se você é da geração que cantava o hino, você já é meio caminho andado. Essa geração de hoje em dia não canta hino na escola. Não sabe, gente, não sabe nem a primeira estrofe. Se você confundia um trecho da primeira, deitado eternamente, como é, gente? A parte que todo mundo a parte que todo mundo confunde. Não lembro, tem que cantar o hino nacional, igual o alfabeto, tem que falar o alfabeto inteiro para lembrar a sequência de letra, misericórdia. Mas existe uma parte do hino que todo mundo confunde, né, entre a primeira e a segunda estrofe. Se você só confunde essa parte, você é feliz, porque você cantava isso na escola. As crianças hoje em dia não sabem nada, absolutamente nada. Elas não sabem nem o que é estrofe. Difícil.
Então a gente vai perdendo esses hábitos que parecem bobos, mas um tipo de hábito desse, que é cantar o hino nacional na escola, contribui para o sentimento de pertencimento à pátria. Contribui para a valorização da cultura nacional, entende? Então, poxa vida, de amor eterno seja o símbolo, isso mesmo. E tem a segunda parte. Agora eu vou ter que cantar a segunda parte. Eu já cantei Bonde do Tigrão hoje aqui, pelo amor de Deus. Do Raio Vívido. Eu só tô me lembrando dessa parte. Eu sei cantar um hino, viu? Eu cantava na escola direto. Eu sei cantar, tem mó tempão que eu não canto. Geralmente só canto nas formaturas militares do marido. Mas sei cantar o hino, isso aí a escola me ensinou. Esse legado aí eu tenho e tive que decorar horrores. Geração Free Fire. Verdade, geração Free Fire. Tadinho do jogo. O jogo é vida, né? Entretenimento. Geração Free Fire é ótimo. Adorei. Eu estudei no colégio militar. Cantávamos todos os dias. E não só o hino nacional. Pois é, Sebastião. Cantávamos o hino nacional. O Dia da Bandeira, hino à bandeira. Vários hinos militares aí que escutei ao longo da carreira do meu marido. Nossa, mãe. E eu sabia cantar, né? Por causa desse incentivo à escola. Na tua, sendo colégio militar, aí você cantava diariamente, né? Perfeito. Gente, então olha só, tema pertinente pra caramba, não deixa de escrever a respeito disso não, beleza? Antes de encerrar, eu fiquei de falar com uma pessoa que eu não me lembro o nome, foi a respeito de separação silábica. Então, se você tem alguma dúvida, vamos encerrar a nossa live. Eu vou tirar 2 dúvidas, pode ser? Porque eu já me estendi a dessa na live de hoje. Eu nem sei que horas são e eu preciso gravar essa live. Não pode encerrar assim do nada. Eu tenho que gravar essa live. Tá bom? Então, cadê a pessoa que queria tirar dúvidas sobre separação silábica? Uma dúvida muito pertinente. Eu só não queria quebrar o clima na discussão do tema. Ah, isso, esse trecho, Janaína. Eu vou ler o trecho porque quem assistir a live depois não vai saber, porque não ficam os comentários, né? Brasil de amor eterno seja o símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro. Ah, tá. Essa aí é essa é a outra parte da estrofe, né? De amor eterno seja o símbolo, foi o que o Douglas trouxe. E a Jayanir, acertei, trouxe a segunda parte pra gente. Brasil de amor eterno seja o símbolo. Isso mesmo, são 9:01. Significa que eu devo ter cerca de 4 minutos para encerrar a live. Eu acho que a pessoa que queria tirar dúvidas não está mais aqui. Então aproveita. Se tem alguém querendo tirar dúvida, fala comigo já agora. Senão, cara, esse para sempre. Para sempre é muita coisa, né, gente? Vou esperar uns segundos, porque chega atrasado para vocês, tá? Brasil... calma. A Jaiane tá trazendo Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. Olha só, a parte que fica confusa é essa aqui. Eu vou ler novamente. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. Aí, confundida com a outra parte que o Douglas trouxe, de amor eterno seja o símbolo. São essas 2 partes, tá? Tô só colando. Jaiane, ok, você viu que eu quase entrei na tela, né? Porque a letra é pequena. Jaiane, muito obrigada, Jaiane e Douglas. Professora, conjunção conclusiva no último parágrafo deslocado. Só alegria. Lindíssimo. Pode colocar deslocado, diferente, deslocado no meio da frase, né? Um pois entre vírgula, um portanto. Perfeito. Você só precisa ter ali naquele início, tá? Problema nenhum. Se eu acho uma boa? Muito boa, Pablo. Muito boa. Muito bom. Perfeito. O Milton tá falando comigo assim, ó. Quando for fazer a transformação de bem-estar, é isso mesmo. Professor, não. Quando for fazer a transformação de bem-estar, é preciso colocar o hífen. Ah, tá. A translineação, né, Milton? Eu acho que deve ter saído errado, né? A transformação. O teu corretor te sabotou. Translineação. O que é translineação, gente? São regras para mudança de linha na redação. É diferente da separação silábica comum que você faz lá na escolinha, no caderninho. O professor de escola não ensina isso. Por quê?
não ensina nem dissertação, né? Então deve ser por isso. Então, olha só, se você for fazer a separação silábica dessa palavra, bem-estar, você tem que repetir o hífen na linha de baixo. Porque lá em cima você tem o hífen da separação silábica e lá embaixo, na outra linha, você faz o hífen novamente, que é o hífen da palavra. Então eu tenho o hífen duas vezes. Sabiam disso? Quando a palavra é composta assim por hífen, eu tenho o hífen duas vezes, lá em cima e embaixo, tá? Um representando a separação silábica e o outro hífen representando o próprio hífen da palavra, tá? Regras de translineação, estudem isso. Isso tira ponto. Professora, poderia colocar quais são os desafios ao invés das causas? Poderia sim, Milena. Eu acho que eu já te respondi isso, mas eu não tenho certeza. Poderia sim, Milena. Pode sim. Colocar quais são os desafios? Pode. Caso o bem esteja na primeira linha, eu entendi, Milton. Translineação. Pode sim. Pode e deve colocar um hífen em cada linha, tá bom? Por nada. É isso, gente. Olha, desejar uma boa noite para vocês. Quem vai fazer prova da FAB, quem vai fazer prova da ESA, a gente tá numa reta final aí, né, galera? Assistam a live, discussão de tema importantíssimo, mas produção de texto é mais importante ainda. Porque é você contra você. Aliás, é você com você. Não é você contra você, é você com você no dia da redação. Tá bom? Então, bons estudos, obrigada a vocês que ficaram até o final. Não respondeu, tá bom. Por nada, Milena. Pode fazer sim essa abordagem, problema nenhum. Por nada, Pablo. Gente, boa semana, um beijo. Ó, 28 segundos, essa live ficou grandona, né? Ó, beijo pra vocês, boa semana. Eu vou me despedindo por aqui, eu preciso salvar esse negócio, gente. Tchau, tchau.